Mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje é para contar para vocês como que foram as experiências do Luiz com relação aos trabalhos, salário e tudo envolvido a esse tema aqui na Itália. Se você gosta desse conteúdo, se você busca por esse conteúdo, se inscreve no nosso canal que é para não perder os próximos vídeos. E sem mais enrolação, bora bater um papo então. A primeira experiência do Luiz aqui na Itália foi no ano de 2006, quando ele estava aqui. Ilegal. Doido de pedra, gente. Conta pra eles um pouquinho como que foi a tua experiência. Tinha... Os primos da Daisy moravam já aqui há algum tempo. Eu era amigo já do primo dela e ele me convidou para vir para cá, morar com eles e trabalhar, e tinha bastante oportunidade. E eu meio na louca não fui atrás de pesquisar sobre documento. O que eu tinha de documento no Brasil, mandei traduzir. Na época tinha que validar em consulado, eu não validei nada. O que eu tinha na mão eu trouxe para cá. Igual doido. Igual doido. E deixei para procurar a certidão de nascimento do meu avô aqui na Itália. Só que eu acabei não achando. Procurou e não achou. Procurei e não achei. Procurei nos lugares errados também. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Eu trabalhei por um ano aqui ilegal. Durante um ano ilegal, não conseguia fazer minha cidadania. E você fazia o que aqui? Eu era servente de pedreiro. Que no caso, manovale. Quando falarem em manovale, é servente. É o ajudante. Então eu trabalhava com um brasileiro que fazia piso, contrapiso, colocava azulejo, fazia cerâmica em piscina, esse tipo de acabamento. A parte de cerâmica e azulejo. Eu trabalhei por um ano com ele e ele não me pagou. Ele me pagou 3 meses e o restante desse tempo ele me enrolou ao ponto de eu estar morando com meus amigos aqui, dependendo deles para pagar aluguel e comer. E eu cheguei ao ponto de falar, não, eu vou voltar para o Brasil, e eu voltei em 2007. E até hoje não recebeu? Não, até hoje não recebi, nunca mais vi também o cara. Ele foi embora pro Brasil, esse que eu trabalhava. Ele ficou devendo para esse meu amigo também. Que era o meu primo, o amigo que era o primo que ele dela. se refere é o meu primo. Ele ficou devendo. Pro meu primo, desculpa, mas eu lembro que o meu primo contava pra gente na família que era muito dinheiro, mas muito era dinheiro. muito dinheiro. Ele deu um golpe gigantesco aqui na Itália. Isso. Quando eu fui embora pro Brasil, pro pessoal que ele pegava para fazer trabalho, ele já devia em torno de 200 mil euros. Meu Deus. Então não era só para mim que ele devia pro primo da Daisy, devia para mais um monte de gente. Quando eu percebi que eu não ia receber esse valor mais dos meses que ele me devia, eu resolvi voltar pro Brasil. E decidimos agora, por 16, 17 anos, eu nunca mais pensei em pisar na Itália. Eu desisti da ideia. Mas foi ele que me convenceu a vir, tá? Eu não queria vir pra Itália, só para deixar registrado. Foi ele que foi me mostrando o diferencial e tal, e daí... Só que, lógico, teve todo um planejamento, reconhecimento de ambas as cidadanias. Exatamente. Enfim. Aquele documento que eu não consegui achar em 2006, agora em 2021 a gente encontrou e deu tudo certo, graças a Deus. Você falou que você ganhava por hora? Não, eu ganhava 5 euros por hora. Isso em 2006, então eu ganhava 50 euros por dia para trabalhar como manovale. Mas o custo de vida acho que também era mais baixo, né? Era mais baixo. A gente em 4 pessoas passava na faixa de 50, 60 euros por semana. Mas hoje esse negócio de ilegal não funciona, né? Não. Tem muita fiscalização. Ilegal hoje você não consegue um emprego bom. Porque a empresa paga multa, Porque a empresa paga multa. É muito controlado hoje. Para você trabalhar aqui, para a empresa pagar o teu salário, vamos dizer que 90%, 95% das empresas fazem depósito bancário. Para eles fazerem um depósito bancário, você tem que estar registrado para trabalhar. Então, uma coisa tem que bater com a outra. Claro, se tratando de Itália, cada lugar é um lugar. Pode ser que aconteça em alguns lugares. Com certeza tem lugares que eles dão um jeitinho. Mas assim, de forma geral, e empresas corretas, elas não contratam as pessoas que não têm ou a cidadania ou o permesso. Exato. A próxima experiência do Luiz já foi agora recente, com a cidadania bonitinha, né? Não, na verdade, a primeira estava finalizando a cidadania, né? Estava finalizando. Explica para eles como que foi que você conseguiu se você não tinha cidadania ainda. A gente estava aguardando terminar o processo de cidadania, já tinha passado o prazo dos 90 dias nosso de permesso de turista. Eu fiz o pedido do permesso de soggiorno em attesa di cittadinanza, e essa empresa pegou esse meu permesso, converteu para permesso de trabalho, né, permesso de lavoro, e assim eu consegui trabalhar com eles legalmente. Quanto que você ganhava por hora lá? Eu ganhava também 5 euros por hora. E o que você fazia? Bloco de concreto, bloco de contenção em concreto. Que seria para fazer muro de contenção. Em vez de você construir um muro
e você vai fazer um aterramento do lado dele, eles usam aqui muito esse bloco de contenção. É um bloco muito grande, muito pesado. Mais no sul, né? Mais no sul. Aqui pro norte eu quase não vi muito. Eu também não vi. Eu vi bem pouco. Era puxado? Conta pra eles como que era a tua rotina, assim, um pouquinho, pra Era eles entenderem. muito puxado, porque era montar as formas em ferro, lubrificar as formas, depois tinha que concretar, desenformar, puxar os blocos. Tá certo que a gente usava ou trator ou uma empilhadeira para puxar o bloco, mas o fato de que você ter que movimentar as caixas é a parte mais cansativa, porque as caixas você tinha que abrir e fechar na base da marretada. Então é o dia inteiro esse processo. Era uma pedreira, Era numa pedreira que eu trabalhava. Na montanha. Na montanha. Então era uma coisa um pouquinho mais puxada. Eu já não era muito acostumado. Na verdade, nunca tive contato com esse tipo de trabalho no Brasil. O Luiz era auxiliar de escritório no Brasil. Isso. Auxiliar administrativo. Uma oficina mecânica. Trabalhou 12 anos no mesmo lugar. Exatamente. Então, para quem estava acostumado a ficar sentado na frente do computador o dia inteiro, só comprando peça, atendendo o mecânico, atendendo o cliente, foi uma mudança muito brusca, digamos. Mas assim, a gente já tinha meio que isso em mente, que quando você sai do teu país e vai recomeçar a vida num outro país, você tem que estar disposto a fazer o que aparecer, né? A trabalhar no que vier. Quando você está recomeçando a vida, você tem que pegar o que aparecer. Você não pode ficar escolhendo. E ser grato por isso, né? Exatamente. Porque tinham mais 2 africanos que trabalhavam comigo, não era só eu de imigrante. E esses 2 africanos que já estavam mais de 1 ano trabalhando nessa pedreira, eles ganhavam menos do que eu. Então eu já entrei ganhando €1 a mais do que eles a hora. Única dificuldade que eu vi foi que a gente não tinha banheiro, não tinha refeitório, não tinha, como se diz, um vestiário para você trocar, a gente comia no meio da pedreira. Então essa questão só que foi um pouco mais impactante de não ter... O mínimo, né? O mínimo. Se batesse uma fiscalização ali, a gente tinha que falar que usava o banheiro do escritório, que na verdade o banheiro do escritório era só para o pessoal do escritório, não era para os operários. Então se precisasse do banheiro, eu tinha que ir pro meio do matinho ali e se virar. Era assim. Quando o nosso processo de cidadania estava realmente finalizando, que só faltava transcrever as documentações, o Luiz subiu para trabalhar alguns dias aqui com o meu primo. Meu primo tem uma empresa na área da construção civil. Ofereceu um salário muito bom para o Luiz. Na época ele pagava €10 a hora, 10 euros a hora, isso. E estava bem na época do verão. Então você consegue fazer tranquilamente 10 horas por dia. E dá uma grana super boa. É muito bom. O verão aqui é a melhor época para trabalhar, principalmente na construção. Porém, a grande questão aqui do norte da Itália, de toda a Itália, mas aqui tem algumas regiões que são muito mais difíceis, justamente por ter essa oferta de emprego, ter melhores oportunidades, ser muito melhor, né? Nós não conseguimos um apartamento. Exato. Aí, nós estávamos ainda no apartamento da cidadania, eu e as crianças lá no sul e o Lica aqui em cima. Nós percebemos que não ia dar certo alocar um apartamento aqui. Por quê? Porque os custos são muito mais altos e nós tínhamos um dinheirinho de reserva, mas pela quantidade de aluguel adiantado e calção que eles estavam pedindo, não ia dar. Não ia dar certo, não estava nas nossas... Ia ficar muito pesado, não ia ter dinheiro suficiente para fazer isso. Naquele ano ali não deu. Não deu. Não deu. A minha prima foi uma querida e ela ofereceu por diversas vezes: venham aqui para nossa casa com as crianças. Eles foram uns amores com nós. Mas, gente, assim, ó, é difícil você pegar a tua família e enfiar na casa dos outros. Por mais que eles sejam pessoas maravilhosas e ofereceram de bom coração, mas a gente ia tirar a privacidade deles, o dia a dia, a rotina, muda tudo. Isso. Então, a gente deveria com mais 4 pessoas, mais o cachorro. Então já muda muita coisa, ele é muito aglomero de gente. Nós ficamos com medo de incomodar eles. Essa foi a realidade. Então, Luiz, volta nesse momento. Conversamos, volta para o sul. Aí, para nossa sorte, o filho do dono do apartamento que nós estávamos fazendo a cidadania tinha um apartamento fechado na cidade onde o Luiz estava trabalhando fazendo os blocos, que era outra cidade, não era Avelino. Era 5 minutos da super perto. Casa. E esse apartamento estava fechado há anos.
Aí o que ele fez? Ele falou, eu alugo para vocês não pagam o primeiro mês, não dão calção, nem nada. Não precisa pagar. Vocês só reformam o apartamento para mim, que era basicamente limpar e pintar. Gente, pensa num apartamento maravilhoso, já contei dele aqui no canal. 3 quartos, sala de jantar, cozinha, sala de estar. 2 banheiros. 2 banheiros, tinha 3 sacadas gigantescas, era maravilhoso. A vista do apartamento também, tinha uma vista maravilhosa. Tudo isso por 350 euros, incluindo o condomínio, porque o prédio tinha elevador. Exato. Gente... A gente morava no 4º andar, né, no último andar. A gente amava, né? Era muito bom ali. É verdade. Devido ao fato da gente não conseguir locar um apartamento aqui no norte, a nossa situação financeira não estava dando, não estava comportando essa locação aqui naquele momento, optamos por ficar no sul da Itália. E aí já vem a próxima experiência de trabalho do Luiz. A minha próxima experiência, então, foi com uma empresa que fazia o chamado caputo térmico, que eles falam aqui na Itália, que é o isolamento externo de fachadas por causa do inverno e do verão. Só que essa empresa trabalha com steel frame, não é com isopor, que nem todo mundo vê, né? Um tipo de trabalho que é feito com aço. Eles me prometeram um salário que seria mais alto do que eu ganhava na pedreira, só que não me falaram qual que era esse salário. Então eu fui trabalhando na confiança para eles durante um mês. Eles falaram, não, pode ficar tranquilo que o teu salário aqui vai ser melhor. Beleza, trabalhei durante um mês, trabalhava em altura, trabalhava trocando cobertura, trabalhava em fachada, trabalhando com... Eu não sei como é que fala no Brasil agora. Fala italiano. Trabalhando com plataforma aérea, no caso seria um carro elevador, trocando fachada, fazendo esse trabalho. No final de um mês, eles fizeram o depósito do meu salário. E eu fiquei surpreso porque veio perto de 1.500 euros. Que no sul, gente, que no sul isso é um salário muito alto. Porque o custo de vida no sul é bem mais baixo. Exatamente. Como é mais baixo, eles têm a tendência de pagar um salário mais baixo também. Normalmente, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Então eu fiquei muito contente. Só que depois de 2 dias veio a minha surpresa. Que eles me ligaram e falaram, você tem que devolver para nós 500 euros e ficar só com 1.000 para você. Porque o teu salário é muito alto. Eu falei, tá, mas vocês me prometeram um salário melhor do que eu estava antes. Um tipo de trabalho que é mais perigoso, que eu trabalho só com altura. E vocês querem que eu continue com 1.000 euros, que eu fique com 1.000 euros. Porque 1.000 você ganhava na pedreira, né? 1.000 eu ganhava na pedreira. Então vocês querem que eu fique com 1.000 euros e devolva 500 para vocês. O que eles fizeram? Como eles fizeram para mim um contrato bem certinho, eles tinham que fazer um pagamento de fachada. para bater pagamento com o depósito, com a folha de pagamento. A surpresa foi que depois disso eles me pediram para devolver uma parte do salário. E não era em depósito, eles queriam que o Luiz sacasse o dinheiro e entregasse em mãos. E eu falei, não, eu faço em depósito porque eu quero registrar. Eles falaram, não, depósito não pode ser porque não dá certo. A gente não vai ter como comprovar essa entrada de 500 euros. Eu falei, então, obrigado, foi bom trabalhar com vocês por esse um mês, fica... Esses dias que eu trabalhei a mais para vocês, fica essa diferença de 500 euros que vocês querem e eu saí da empresa. Eu tive que fazer isso. Eu tinha feito um contrato para 3 meses, eu trabalhei só um mês e acabei indo embora. Mas também, gente, imagina, né? Você vê ali pela tua busta que você tinha direito de receber aquilo pelo que você estava exercendo e daí a pessoa mandar devolver dinheiro, não tem nem lógica, né? Não tem lógica. Daí, quando o Luiz me contou assim, eu falei assim, não, pera. Daí tá lá pendurado nos prédios, correndo risco. Tive que trabalhar domingo, tive que trabalhar dia de chuva, porque eles erraram a programação e fizeram a troca da cobertura de um condomínio e não olharam a meteorologia. E bem no final de semana choveu e o prédio estava sem cobertura. Os 3 apartamentos do último andar tinham uma cachoeira dentro do apartamento. Imagina você trocar a cobertura, organizar. Eu já trabalhei numa metalúrgica do Brasil, em Pato Branco, gigantesca, que era maravilhosa. Então, assim, uma coisa que a gente cuidava a semana inteira era a previsão do tempo. Não tem como, você não se organiza, você não faz agenda sem monitorar a previsão do tempo, é o mínimo. E aqui eles não controlaram isso. Eu lembro que um domingo de manhã, 8 horas, eles estavam me ligando desesperado, desce lá no prédio e ajuda os piá a cobrir com lona, porque estavam ali no apartamento dos moradores, eles estão loucos. E o Luiz não recebeu nem hora extra desse domingo, nada. Eu passava a pegar 2 colegas meus para trabalhar, me deram uma promessa também de me ajudar com combustível, de pegar os piá e deixar no final do dia, e nem isso eles me ajudaram com essa despesa. Na verdade, só falaram e não cumpriram nada. Foi muita promessa, mas não cumpriram nada. Então, daí quando o Luiz me contou isso, a gente conversou e falou, não, sai daí, Deus proverá, né, gente? A próxima experiência do Luiz, então, foi outra
furada. Vargem furada. Socorro! Conta pra gente o que aconteceu. Eu tava procurando emprego e eu achei uma oferta lá de um engenheiro, que tinha uma consultora. Ele precisava de gente para trabalhar, fazer reforma, trabalhar com obra, esse tipo de coisa. Ainda na área da construção. Então eu fui, conversei com ele, fiz entrevista, tentamos entrar num acordo para o salário. E ele falou que o que eu estava pedindo era o que ele pagava para um mestre de obra, não para um ajudante. Eu falei, bom, se você quiser que eu venha trabalhar para você, sendo um trabalho pesado, é esse o que eu quero receber. Ele acabou aceitando e falou, não, beleza, eu tenho bastante trabalho, tem os outros piá que estão trabalhando, só que no final das contas eu nunca vi outros colegas trabalhando comigo, era só eu. Eu trabalhei acho que 2 semanas tirando as janelas e as portas da casa de um médico, onde a gente morava ali, para trocar todas as aberturas. Ele também trabalhou a parte... Tinha uma outra empresa fazendo capoto térmico. Isso aqui tem muito na Itália, é muito comum. Então, eu estava trabalhando pesado, arrancando porta e janela. Só que eu nunca vi ninguém, nenhum colega meu, eu era sozinho. O Luiz não tinha nem auxiliar. Eu não tinha auxiliar, não tinha nada, eu era sozinho. Daí, tipo, imagina você tirar uma abertura e daí você precisa de um auxiliar. Sim, tinha que tomar cuidado com piso, com parede, para você não riscar, para não quebrar nada. E tinha umas grades de ferro muito pesadas. E eu sozinho, eu tive que me virar nos 30. Aí, por fim, a gente acabou terminando essa obra, a gente terminou tudo, veio uma outra empresa, fez instalação de janela e porta nova. E esse meu chefe falou, não, eu te chamo daqui a alguns dias, que agora tá chegando o final de ano, nós estamos meio que parando e tal, e nunca mais me chamou para trabalhar. Só que assim, ó, gente, entendam que nesse processo, o Luiz fez os exames para contratação. Sim, eu fiz exame de sangue, fiz exame admissional, fiz tudo certinho o que precisava. Só que no final a gente descobriu que o Luiz não estava nem registrado. Nem registrado eu não estava. Eu não sei o que ele tentou fazer, eu não sei. Porque esses dias que o Luiz trabalhou, ele recebeu. Só que ele falava assim, tem trabalho, mas não tinha. Eu mandei uma mensagem pra ele e falei, olha, se não tem mais trabalho, eu vou pegar meu rumo aqui, minhas trouxinhas e vou pra outro lugar. Ele não respondeu, não falou nada e eu fui embora, saí. Gente, foi a coisa mais... Não, eu acho que foi o mais estranho. Qual que foi o mais estranho? Eu devolver 500 euros esse? Acho que foi esse. Né? Foi esse. Foi esse. Porque o outro fez contrato de trabalho comigo já de cara. Fizeram tudo certinho. Sim, mas contrato de trabalho que não cumpriram. Exatamente, que mais não cumpriram. Gente do céu, socorro. Vamos pra próxima. Eu e o Luiz conversando um certo dia, eu falei assim, volta ali e conversa com o pessoal da pedreira. Foi quando o Luiz teve a ideia e ligou para um amigo dele, daqui da Itália, que é um italiano maravilhoso, que ajudou a gente diversas vezes, que trabalhava em outra empresa que era no mesmo local. No mesmo local, era barracão diferente. Ele trabalhava na parte de fabricação das caixas que a gente usava para fazer os blocos de concreto. Então eu liguei para ele e falei, olha, tô procurando emprego, tô precisando, não posso ficar parado. Ele falou, então vem aqui, a gente conversa com o chefe e vamos ver se tem uma vaga para você. Eram 2 empresas lá nessa pedreira. Tinha então a pedreira que fazia os blocos e esse barracão que fazia a parte de solda, metal mecânica. Exatamente, a parte da solda. Eu fui lá, conversei com ele, conversei com o chefe dele, o chefe resolveu o quê? Não, se pro Nicola tá bom, se ele acha que serve você vir trabalhar aqui, que não tem problema, você vem trabalhar aqui então. Por fim, deu certo. O Nicola falou, não, vem trabalhar comigo, eu vou já começar a ensinar você a soldar, eu vou passar para você a parte de solda, que a gente precisa de mais gente que solde. E eu fui trabalhar com ele ali já na outra semana. Eu fui, acho que na quinta-feira, na segunda eu já estava trabalhando. Sim, foi muito rápido. Então, ali eu comecei a aprender a parte de soldador. Eu não sabia que eu tinha dom para solda. E o Luiz é muito bom, mas ele é muito bom, porque ele é detalhista. Muito detalhe, de ser muito perfeccionista. Se eu a coisa para mim não tá boa, eu refaço e eu não paro até ficar satisfatório o negócio. Quanto que você ganhava? Você lembra? Eu não lembro. Ali eu ganhava 7,50, 8 euros a hora. Que lá pro sul da Itália, gente, um salário bom. Era maravilhoso. E eles pagavam certinho conforme a CCNL. Eu trabalhava sábado, eu fazia extra no sábado. Então todo sábado eu tinha de extra. O salário ali para mim girava em torno de 1.380, 1.400. Fora os extras. Fora os extras. Então, para um salário do Sul, para mim foi ótimo. Naquela época, agora a gente pesquisou antes de começar o vídeo aqui para falar para vocês, a CCNL do metal mecânico aqui na Itália, o nível mais baixo paga hoje 1.719,67 centavos. Aí, nesse valor, tem os descontos. É cento e pouquinho
de desconto. Mas nessa empresa que o Luiz estava, eles pagavam tudo muito certinho. Se tinha feriado, o Luiz ficava em casa, ele recebia o feriado. Então, olha, gente, era maravilhoso e o custo de vida lá embaixo era muito baixo. Isso. Eu tinha uma liberdade também, uma confiança com eles, que precisasse faltar ao meio-dia alguma coisa para fazer alguma coisa particular. Eu podia, posso dizer que eu me sentia em casa ali. E o Luiz trabalhava com o Nicola e eles são muito amigos, né? Inclusive, o Luiz fazia um bico, o Luiz e o Gu faziam um bico colhendo castanha. Isso. O Nicola ele arrenda terrenos que tem castanheiras. Então, na época de castanha, ele faz a colheita. E ele convidou eu e o Gustavo numa colheita para ajudar ele. Foi o primeiro emprego do Gu, foi colhendo castanha. E ele amava, porque o Nicola levava coisa para eles comer, cafezinho. Isso. E o Gustavo, ele vinha faceiro, ia colher castanha e chegava em casa faceiro. E não era um trabalho pesado, e o Nicola pagou, acho que foi 50 euros para cada um de nós para trabalhar ali. Gente, dava assim, lá embaixo, assim, dava um aliviado, esses bicos que fazia, assim, que, olha, tá louco, ajudava bastante. É muito fácil para encontrar bico ali. Eu não pude ir, porque a Luísa era muito pequenininha, e os terrenos do Nicola eram nas montanhas, né? Isso. E tipo assim, ele não limpava, tem gente que fica indo limpar, é isso, né? O Nicola, como ele estava muito envolvido com a parte da fábrica ali das caixas, ele estava sem tempo para ir limpar embaixo das árvores. Porque geralmente o que eles fazem? Eles recolhem todas as folhas, você olha, fica um tapete, um tapetinho limpo, você não precisa ficar procurando a castanha, você vê de longe ela. E como ele não teve tempo para limpar, você tinha que ir procurando no que estava, no meio das folhas, no meio do mato e tal. Mas foi uma experiência bem boa para mim, pro Gustavo. Foi bem bacana. Trabalhar junto. E não foi o dia inteiro. A gente trabalhou, acho que umas 8 horas até 1h da tarde. Eu queria ter ido também, gente, mas daí com a Luísa não dava, era muito perigoso e tinha bicho, né? Sim. Tipo, e era muito íngreme, era uma coisa assim que não dava pra levar criança. Mas se eu pudesse ter ido, eu tinha ido também. Imagina, gente, 50 pila pra catar castanha, é super divertido. É, bem bacana. Fora as castanhas que a gente levou embora também. Meu Deus, que delícia que é. Eu matava a saudade do pinhão. Do pinhão, né? É algo mais aproximado que a gente tem do pinhão aqui. Não é igual, não é igual. Mas se você fizer no forno, ele lembra bastante o pinhão. Nossa, era uma delícia. Ai, que saudade. O próximo emprego do Luiz foi de novo na construção, mas daí, no caso, ele já estava aqui no norte. Quando nós decidimos vir morar para cá, a primeira oportunidade que apareceu para o Luiz foi de novo na área da construção, que aqui no norte é mais fácil, né? É mais fácil. Arrumar. Construção aqui, obra, reforma, é o que mais tem. E como o Luiz já tinha assim uma experiência, mesmo que pequena, mas já tinha uma experiência, acabou que facilitou para ele conseguir de Manovale, que é o auxiliar de pedreiro, né? Mas a ideia principal era que o Luiz trabalhasse uns dias ali na parte da construção civil e voltasse para a solda, que é o que ele gosta de fazer. Era o que eu gosto de fazer. Era o que eu gosto, não. É o que eu gosto de fazer. Conta para eles como é que foi, então, um pouquinho essa tua experiência, essa volta aqui para o norte, quanto que você ganhava, como é que era o emprego. Então, quando eu vim aqui para o norte, quando eu voltei para cá, ali para a região de Verona, eu fui trabalhar para um brasileiro, ele me pagava 9,50 a hora, também eu trabalhar, não é um salário ruim, é um bom salário para quem está trabalhando com o Manovale. Eu trabalhava 10 horas por dia, porque eu vim justamente de novo no verão, que é vamos dizer assim, a safra. É a safra da obra, é o verão. Você consegue fazer 10, 11, tinha colega que fazia 14 horas por dia. Então você consegue tirar um bom dinheiro ali. É verdade, gente. Esse amigo do Luiz, inclusive ele é amigo do Luiz até hoje, né? Ele trabalha 14 horas por dia. 14 horas por dia no verão. Ele é do Rio de Janeiro, né? O cara é muito trabalhador. Gente, sério. Trabalho. Quando o Luiz me contou, 14 horas. Eu ficava apavorado de ver ele sair de manhã cedo. No sábado, eu trabalhava até meio-dia, ele chegava em casa 6, 7 horas. Ele trabalha trabalha muito esforçado. E nesse meio tempo, eu fui procurando uma vaga para voltar para solda. Quando eu saí do sul, o meu chefe lá no sul me falou: o teu nível de solda, o nível de solda que você está fazendo, você tem que ganhar no mínimo 14 euros a hora. Não aceite menos do que isso. Eles explicaram tudinho. Ele me explicou, ele falou: olha, você pode muito bem ganhar esse valor lá no norte, que você pode pedir que eles vão te pagar. Mas eu cheguei aqui, não foi bem isso, não. Nessa empresa que o Luiz estava aqui no norte, não era um salário ruim, porém não tinha benefício nenhum. Por exemplo, Exatamente. Se ficasse uma semana chovendo, o Luiz não recebia, porque daí não tinha como trabalhar, que se a obra fosse externa, é isso, né? Isso. Obra, geralmente, se você já não está dentro de um prédio fazendo alguma coisa, está na parte externa, choveu, você não trabalha. Tem gelo, você não trabalha. Você não consegue trabalhar. Então, dia trabalhado você recebe, você não foi trabalhar, não recebeu.
Em feriado não recebia também, né? Feriado também não recebe. Quando eu estava nessa empresa do Sul, feriado nacional você recebe igual quando não trabalha. Você fica em casa, você recebe. Essa empresa que eu estava com esse brasileiro aqui no Norte, feriado ficou em casa, não recebeu. Férias, você não tem direito a férias. Você pode tirar férias, mas não é remunerado. Ele paga um valor da hora maior, mas não tem benefício nenhum. Não. Nem o, como que é o nome? Nem o TFR. TFR, digamos que fosse quase um equivalente ao FGTS do Brasil, que quando você sai da empresa, você recebe o FGTS. Aqui você termina um contrato de trabalho, você recebe o TFR. É um depósito que o teu empregador faz mensalmente para o sindicato. Isso ele não devolve também. Não devolveu, né? Ele não devolveu. Até hoje eu saí, ele não devolveu. Ele não me deu nem as minhas últimas folhas de pagamento, eu pedi para ele. Ele não me deu até hoje também. O do Luiz deu quase 1.000 euros, né? Quase 1.000 euros. Quase 1.000 euros, ele não devolveu esse dinheiro. Exatamente. E nem as bustas, que é as folhas de pagamento, o Luiz pediu, pelo menos as bustas, né, para ter registro, ele não deu. Então, já vai fazer um ano que o Luiz está nessa outra empresa aqui de Rovigo. E ele nunca devolveu nada. Não. Mas tudo bem, gente, né? A gente precisou e somos gratos, porque se não fosse por isso, né, a gente não teria conseguido vir para cá. Também. Mas tem coisas assim que não é toda empresa que é certinha. Tem gente que é certo, tem gente que não é certo. Em qualquer lugar do mundo isso aí tem, não é só na Itália. Não, isso, né? Em qualquer lugar vai ser assim. As minhas experiências foram essas. Foi o que aconteceu na vida do Luiz. Infelizmente foi o que aconteceu para nós. Mas eu acho que nada supera os... Não superou ainda o salário de 1.500 e tem que pedir para devolver, isso aí Tá, tudo bem. Esse foi o ápice. Deixa o salário. Deixa quieto. Nesse meio tempo que o Luiz estava trabalhando ali no norte, ele estava na região de Verona. Isso. E nós só conseguimos locar essa casa aqui em Rovigo. Nós não conseguimos locar nenhuma parte. Se você é inscrito do canal, você já sabe do que eu tô falando. Isso. Então, Rovigo fica a 60 km de Verona. 60, 67 km de Verona. O Luiz fazia todo santo dia 120 quilômetros para trabalhar, mais 10 horas de trabalho. Então, eu chegava em casa, no final do dia eu tava moído. Gente, ele começou a afetar a saúde dele. E o Luiz estava tentando arrumar emprego aqui na região de Rovigo, na área de solda. Isso. Que era o foco, né? Era o foco. Era ficar um tempo na área da construção, até a gente conseguir se estabilizar de volta e voltar para a solda. Mas aí ele fez entrevistas. Foram quantas empresas? Quatro empresas, Quatro né? empresas que eu fui fazer entrevista. E, esse chefe brasileiro que o Luiz tinha ali na região de Verona, avisou o Luiz, falou assim, Luiz, cuidado com o Baixo Vêneto. Vêneto, né? Baixo Vêneto, que é essa região aqui de Rovigo, que pega essa parte aqui. Ele avisou. Quando o Luiz comentou comigo, eu falei, mas que Baixo Vêneto? Isso não tem nada a ver. Nós achamos que ele estava falando para eu não sair, para não deixar ele. Não era verdade. Na verdade, ele estava alertando. Foi um bom conselho, ele estava alertando, porque essa região aqui, ele falou que não é muito boa de salário, não é tão boa de emprego, não tem tantas oportunidades igual tem lá em cima na região do Verona. E ele estava certo. Na nossa experiência, a gente pôde comprovar que o que ele disse para nós, nesta situação, estava correto. O Luiz, como ele estava falando, foram 4 empresas que ele fez testes. Inclusive, ele foi trabalhar na área da solda. E eles queriam que o Luiz trabalhasse, mas eles ofereceram quanto de salário? 1.200 euros. Muito abaixo da CCNL. Eles ofereciam abaixo do mínimo, gente. Eles ofereceram para mim metade do salário que o meu chefe no Sul falou que eu teria que ganhar aqui. Ele falou que eu teria que ganhar na faixa dos 2.200. Depois dessa 4ª empresa que o Luiz foi fazer esse teste, e ele perdia dias, né? Porque, tinha que parar de trabalhar lá pro emprego dele em Verona para poder... Exatamente. Era um dia de salário perdido. E nessa situação, a saúde dele já estava... Ele estava com problema, estava tomando medicamento. Aí eu falei para ele assim, por que tu não vê alguma coisa na área da construção civil, né? Tu já tá na construção, vai que eles pagam um pouquinho melhor. E daí foi onde eu vi um anúncio de emprego, eu e o Gu, aqui em Rovigo, que é dessa empresa que o Luiz está. Uhum. E eu mandei o currículo do Luiz pelo meu Súbito, né? Sim. O anúncio estava no aplicativo do Súbito. Tinha no Facebook o anúncio e tinha no Súbito também. Aí a gente mandou o currículo, eu só avisei o Luiz. Falei assim, mandei um currículo teu nesse lugar. Tu tava lá em Verona, né? Eu tava lá em cima trabalhando, sim. Tava lá em cima. O Luiz nem tava aqui. Aí nós mandamos o currículo, não demorou muito, a guria te ligou, né? Acho que não deu 3 dias. Daí ela ligou e o Luiz veio fazer a entrevista. Agora já vamos pra
última experiência do Luiz? Aí eu cheguei nessa empresa, fui fazer a entrevista. Quem me recebeu foi a proprietária, uma das sócias. Falamos sobre salário, falamos sobre contrato de trabalho. Eu falei, olha, se você me pagar o que eu tô ganhando lá em Verona, eu venho amanhã trabalhar para vocês. Porque de cara já me economizaria 200 euros só de combustível, fora 2 horas de estrada. Então, ali eu acho que eu já ia ter que eu ia começar a ter um pouquinho de melhora na minha condição física também. Eu estava muito cansado nessa ida e volta todo dia, mais as horas de trabalho e tal. E ela acabou aceitando. Ela falou, não, olha, eu te faço um contrato de 3 meses, vamos ver como que você vai se sair. Eu te pago o mesmo salário que você ganha lá em cima. Aqui você vai trabalhar 8 horas e não 10. Fala dos benefícios. Aqui você vai ter vale alimentação. Ela me falou, vale alimentação. Você tem direito a férias, quando a empresa paga. Remuneradas. Férias remuneradas, você tem direito a 13º. Se chove, você recebe. Se chove, eu recebo. Se eu ficar em casa, eu recebo. Porque não é a empresa que paga. Isso. É uma outra categoria que é tipo um sindicato, que eles repassam o dinheiro para a empresa quando você está em casa por causa do tempo, né? Por causa da chuva, e a empresa paga para você. Então eu vi que era muito mais vantajoso ficar aqui. Mesmo que eu trabalhasse 2 horas a menos por dia, ia ser mais vantajoso por todo o restante. Se você for fazer um cálculo durante o ano, todos os feriados que você fica em casa, você recebe, se for um feriado nacional. Eu tive férias em agosto, eu fiquei 2 semanas em casa, eu recebi. Final do ano também. Final do ano, em dezembro. Eu tive férias entre o Natal e o Ano Novo, fiquei 2 semanas em casa, eu recebi. E ainda tem dias para tirar. Ainda tenho mais 10 dias para tirar de férias. TFR, se no caso algum dia eu decidir sair da empresa, eles vão me pagar certinho. E ela já falou que paga. Ela já falou que paga, tanto que eles tinham como se fosse 2 CNPJ, eles fizeram uma fusão, agora é uma empresa só, tinham 2 empresas, agora é só uma. Eu estava registrado pela empresa secundária, quando eles fizeram a fusão, eles perguntaram, você quer receber agora o teu TFR? Eu falei, não, deixa ali, deixa guardado, um dia se eu precisar do dinheiro, vocês me pagam, e esse é o acordo com eles. Gente, eles são muito certinhos, mas eles são muito certos. Show de bola. Terminou os 3 primeiros meses de contrato, eles renovaram por mais um tempo comigo. Eu senti assim, que eles meio que me testaram para ver se eu era capaz de fazer alguns trabalhos que eles pediram. Eles me colocaram no canteiro lá em Veneza e eu acho que eles me testaram ali, viram que eu não arreguei e falaram, não, vamos te dar um contrato indeterminado. Então chegou em dezembro, um pouquinho antes da gente sair de férias, eu fui assinar minha folha de pagamento de dezembro. Eles falaram, nós vamos te dar a partir de janeiro um contrato indeterminado. E eles já começaram a me chamar para fazer curso, e agora eu já tô com 6 cursos feitos, eu tenho 6 certificados, né, 6 patentinos. E tem mais 2 para fazer, Tenho mais 2 para fazer e pelo fato de eu estar indo para Veneza trabalhar, tá muito corrido, eu não consegui fazer ainda, mas eles estão investindo muito em mim. Então, com essa empresa, eu não posso reclamar deles. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos mesmo. Dá para dizer ali que eu não me arrependo de ter saído lá de onde eu estava antes. Foi graças a essa empresa que a nossa vida financeira assim, começou de fato a Exatamente. A gente começou a estabilizar depois que eu vim trabalhar aqui. E sem falar na segurança, né? Porque, tipo, se chove, às vezes aqui na Itália, tu pega semanas, né, de chuva. Semanas. Isso. Então, se tu tá num serviço que é externo, daí o Luiz já ficava preocupado, né, nos outros empregos na área da construção. O inverno aqui, ele é muito chuvoso. Eu até vi, deixa eu só comentar uma coisa com eles, eu vi um history de uma pessoa falando isso, que ganhava, tava ficando rico, trabalhando na Itália, não sei o quê, e daí um brasileiro, já de mais idade, comentou assim, e conte pra eles da parte do inverno, e ele foi super grosseiro com o senhor, e respondeu assim, eu não sou de açúcar, mas não é uma questão de ser de açúcar, pessoal, quando tu tá com temperaturas assim, muito abaixo, ou épocas de chuva, assim, que é muita chuva, as obras externas não tem como fazer. Não tem. Né? Não, dependendo do local que você tá, até no verão, você tem uma temperatura máxima para trabalhar no externo. Se você passar dessa temperatura, você não pode trabalhar. Porque se bater a fiscalização e os operários estiverem lá, a empresa toma multa. A empresa toma multa, exatamente. Então, não é uma questão de ser de açúcar, não é porque o Luiz já trabalhou na chuva. Não é por trabalhar na chuva. Eu já trabalhei na chuva, já trabalhei com neve, já trabalhei com gelo. Com o sol rachando. Com o sol rachando. Mas, assim, não é sobre isso, não é sobre não querer trabalhar em condições extremas. É porque, de fato, não pode. Tem algumas empresas que elas seguem a risca certinho. Exatamente. E essa empresa que eu trabalho, ela segue muito a risca, muito. Porque o canteiro de obra que eu tô, a fiscalização vai uma vez por semana. Isso. E se os meninos se machucam, qualquer machucado, né? Sim. A empresa responde. A empresa responde, eles vivem mandando os negócios para os meninos ler, que tem um grupo, o Luiz me mostra, e tem ali, se tu tiver sem capacete, eles tomam multa, né?
Tu Sim. sabe valores de alguma coisa? Tu já viu? Lembra? Teve um colega meu que um dia estava trabalhando, por azar, ele não estava usando óculos de segurança, ele estava cortando uma barra de ferro e nessa hora chegou o controle. Ele recebeu 300 euros de multa, O rapaz. e a empresa 3 mil euros de multa. Estão vendo? Então, gente... Então não- eles cobram muito essa questão de segurança aqui. Pelo Se menos bate- nessa empresa que eu tô, a segurança é muito levada a sério. Se bater a fiscalização aqui e for uma empresa que não está dentro ali, o funcionário não está com os o Luiz tem o chapéu, ele tem o colete refletor, ele tem o óculos, ele tem mais um monte de... ele tem um balde, eu falo balde das tranqueiras do Luiz. As minhas tranqueiras de É, segurança porque- aonde eu vou, eu tenho que levar. Então, assim, não é brincadeira, não é sobre ser de açúcar. Nós tentamos mostrar para vocês um pouco da experiência que eu vivi É. com relação a trabalho, a salário, desventuras também, decepções. E não muitas é alegrias também, né? Então não é uma regra que vai acontecer com todo mundo que aconteceu comigo. Pode ser que você que está assistindo vai chegar aqui e vai encontrar uma oportunidade melhor E mais fácil. e mais fácil. Pode ser que você tenha uma oportunidade não tão boa já de início, mas com o tempo as coisas começam a se ajeitar, você começa a conhecer um pouco também como que funcionam as leis de trabalho aqui, como que funciona o sistema deles, que é completamente diferente do nosso do Brasil. Quando isso começa a entrar na tua cabeça, as coisas começam a ficar mais fáceis para você. Eu espero que com esse vídeo vocês entendam que, assim, vai acontecer coisa ruim, vai, mas vai acontecer coisa boa também. O negócio é não desistir, batalhar, canelar, que no final tudo dá certo, né? Exatamente. Não dá para desistir. A Itália não permite que você desista. Não. Se você desistir, uma semana que você para pensar o que tem que fazer, a tua vida vira de ponta cabeça. Já é. E esse foi o vídeo de hoje. Então, espero de coração que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história do Luiz, de saber quanto que ele ganhava, como é que foi as experiências dele. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, ajuda a gente aqui no YouTube, porque nós precisamos da sua ajuda para evoluir, para crescer. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.